Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, e hoje eu comprei um esportivo de verdade. Brincadeiras à parte, quem aí conhece e quem segue, quem curte um Up TSI, quem não curte também, vocês vão ver hoje um episódio diferente, porque eu comprei esse carro aqui e a gente vai fazer um projeto com a Feutech, mas hoje eu vou mostrar para vocês alguns... Eu vou descobrir o carro, como é que ele tá, vou aprender algumas coisas sobre ele. É um carro que tem muita história no Brasil, né? Muito meme, muita coisa que já rolou aí. É um carro que se tornou um queridinho aí por muita gente, justamente por ser um esportivo de entrada. Isso é controverso também, bota aí se vocês acham que Up TSI é esportivo ou não é. Mas eu fiquei muito curioso e eu tenho um projeto para mostrar para vocês hoje e eu acho que vocês vão curtir. Então, bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão, porque hoje Anderson Dick vai mexer num Up TSI e vai ter história disso aí. Mas aqui é o seguinte, né? Vamos começar então esse episódio. Eu vou dar uma giradinha nesse Up TSI, mas eu decidi fazer o seguinte. Eu vou para uma oficina especializada nesse tipo de carro, especializada em várias programações aí, stages, né? Aqui em Porto Alegre, grandes amigos meus aí, do Matheus Bordim, da Kathleen, da BMS Performance. Então, só que o detalhe é o seguinte, eles não sabiam até hoje de manhã que eu tinha comprado esse Up TSI, não sabiam da história. Liguei para a Kathleen, 8 horas da manhã, disse, ó, tô indo aí, mas eu tenho uma surpresa, ó. Prepara o dinamômetro, prepara umas pecinhas aí, porque a gente vai fazer alguns projetos aí hoje. Eu tô chegando de Up TSI aí, nem deixei eles falar nada. Vocês estão me vendo careca aí, ó, mas é por uma boa razão, né? Quem me acompanha nas redes aí viu que eu rapei o cabelo porque eu fiz um transplante capilar, né? Fiz procedimento em São Paulo, grande amigo meu lá, o Márcio Ravaiani, o irmão dele, o Hugo, dois Gearhead, que são foda mesmo, os caras são ligados, tem acho que uns 14 carros, tô devendo uma visita para garagem dele, ou eles estão me devendo um convite para ver a garagem deles, mas esse é outro assunto, então não se assustem com a minha careca aí, mas é por uma boa razão. Estavam falando que eu tava careca, tava ficando, beleza, vamos resolver o problema. Mas agora vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu dar uma girada, ó, e eu vou ir para os especialistas nesse tipo de carro, vou para os especialistas lá da BMS para mostrar um pouco do carro, para mostrar o que ele tem, como é que ele é, o estado que ele está, vamos descobrir a potência que ele tem e de repente até vai rolar uns upgrades aí já nele. E vocês vão ver a minha primeira experiência andando no Up TSI, nunca andei num Up TSI na minha vida, tô bem curioso para ver como é que esse carro funciona, como é que esse carro anda. Eu não sei se ele é remapeado, se ele é reprogramado, se ele tem algum stage ou tem alguma preparação. Vou tentar descobrir isso aí daqui a pouco. Peguei o telefone do dono do carro aqui, do vendedor. Vou ligar para ele daqui a pouco, porque esse carro aqui, na verdade, a gente comprou pela Feutech, né? Compramos aí para fazer uns projetos de desenvolvimento. E eu não participei da compra, mas eu sei que o cara parece que me acompanha, nos acompanha, então de repente ele, se eu conseguir, eu vou bater um papo com ele para entender um pouquinho melhor do que tem esse carro aqui já, para saber. Eu vi que tem uns adesivos aqui, algumas coisas, mas não tem muito, nem abri o capô para ver ainda. Vamos lá para a oficina porque eu tô curioso para ver. Vamos sentir o carro primeiro. Acabei de mandar uma mensagem aqui pro pessoal que trabalha comigo nas edições do cronograma dos próximos vídeos, e aí botei só assim, ó, Up TSI e corri, né, não falei nada. Aí o Guilherme ali, o Jacomim, já todo mundo que trabalha comigo ali, como assim Up TSI? Eu sabia que ia ser uma surpresa, né? Agora a primeira coisa que o cara tem que fazer é dar uma pisada assim. Ó, bate no pneu. Cara, tem torquezinho, tem torque até. Ó, interessante. Tô curioso até pra saber quantos HP tem esse carro. Deve ser original, não. Eu não sei, não descobri ainda esse carro original, se tem alguma reprogramação ou algum stage nele. Vamos descobrir. Mas já entendi o porquê que tem muita gente que gosta, porque se tu pegar qualquer carro desse naipe ou qualquer carro desse tamanho aqui, eu acho que ele impressiona, hein? É legalzinho o motorzinho turbo, e tu vê um motor pequeno, né? Um motor 3 cilindros bem pequenininho, né?
tem um trecho de um vídeo do TK que viralizou muito, né? Até acho que foi um corte fora de contexto, obviamente, né? Mas acabou viralizando, que não tem como não lembrar, né? Que o TK tava fazendo a avaliação no Up, acho que em Interlagos, e o dono falou que tinha que segurar para acelerar em Interlagos, ele tinha que segurar um pouquinho, porque o carro... a intenção dele foi falar que eu acho que não teria freio suficiente para fazer a volta com a capacidade de freio. E eu acho que, e aí a interpretação maldosa quase foi que, na verdade, o carro era muito potente para fazer a volta em Interlagos, né? Mas ficou engraçado, claro, no mínimo tem que tirar o chapéu, porque o corte ficou engraçado. Não sei se os caras gostaram, mas ficou engraçado aquela lá. Não tem como não lembrar das histórias de UpTSI. Eu ainda não andei em Interlagos, mas eu acho que, assim, eu acho que eu teria que segurar o pé um pouco para Interlagos, sabe? Eu acho que não. Não, de forma alguma. E outra coisa, acho que fez a fama do Up é que realmente ele pegou alguns carros muito desavisados, né? Não sei se uns Honda SI, teve alguns casos assim. Se vocês até puderem me contextualizar melhor sobre a história do porquê que o Up TSI ficou tão famoso, gostaria de saber, botem nos comentários aí, porque é legal de saber isso aí. As coisinhas que os caras fazem que são criativos, né? Você funciona bem esse porta celular aí. Pode não ter uma multimídia, não tem nada, mas resolve. Patina pneu. Será que tem controle de tração? Não tem nada, eu acho. Fiquei curioso agora. Será que esse carro já tem algum controle de tração? Ainda bem inteirinho esse carro. Os guri aí do suporte fizeram boa escolha, porque a gente botou a missão pra comprar, e aí o Juan, o Maurício, todo mundo aí que é ligado em carro foi lá e foi catar Não tá fácil achar um UpTSI desses em bom estado, assim, né? Tem muito carro, mas é difícil de achar os carros assim realmente bons, né? Acaba que é um carro barato que muitas vezes alguém já usou e não era um carro, digamos assim, cuidado, né? Esse carro aqui, muito bem cuidado mesmo. Já estão esperando aqui fora, ó. Vou chegar chegando aqui, ó. Os caras tudo indo já. E aí? Agora tô andando num carro esportivo de verdade. Viu? Né? E aí, beleza, meu? Como é que tá? Beleza? Viu? Pensei Tudo certo? fazer uma surpresa. Essa cena achei que eu não ia ver. Bom. E aí, beleza, meu? Como é que tá? E aí, beleza? Certo. Aí, altas emoções então. Cara, altas emoções, negócio. É tri, né? É tri? Bacaninha? Cara, eu tô Completamente diferente do que tu tá acostumado, mas É? assim, né? Não, na verdade é isso que eu fiquei curioso. Sim. Mas aqui é outra história agora. Agora nós temos que fazer um desafio aqui. Tem um desafio pra vocês. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Vamos ver? Vamos inventar? Vamos inventar? Tá bom. Chegamos agora, se ambientamos, já tomaram o susto aí de chegar de UpTSI. Mas na verdade é o seguinte, ó, eu não falei no início do episódio, mas a razão que eu tô aqui principal é pelo calibre, ó. Na verdade, eu mesmo vou fazer um suspense comigo mesmo. Exatamente. O carro tava tão feio por baixo, que eu recebi uma mensagem de vocês perguntando se eu não queria dar um trato no carro por baixo.
Sim, no vídeo aquele que tu fez lá, mostrando por baixo. Mano. Eu olhei, claro, que vergonha. Eu falei, cara, tá feio por Não, baixo. eu tava no Instagram, aí tu gravando, olha só as diferenças, aí eu olhei e disse, cara, mas tá feio por baixo esse carro. Cara. Aí eu te mandei, tá feio, né? Tu, pá, pior, né? Nem eu tinha olhado ainda. Não tinha percebido, meu, que horror. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos, eu quero fazer um suspense, eu quero olhar daqui a pouco ele, mas vamos olhar agora o Up aqui. O Up. Porque eu também pra falar a verdade, eu tô curioso do carro. Eu confesso que eu não entendo muito desses carros, eu não sei exatamente os detalhes, assim, eu não sei os stages, eu não sei o que se faz, o quanto é que dá de HP, então eu acho que vocês são os especialistas aqui para dar uma analisada no carro. Então, assim, a gente tentou pegar um carro bem conservado, a gente procurou um carro bem cuidado, com uma quilometragem baixa. Sim. Nem vi a quilometragem dele, pra falar a verdade. Mas faz uma avaliação assim do carro, o que já dá para ver, que se tem alguma coisa que se percebe que foi mudada aí. Não, pelo que a gente já viu aqui, parece bem originalzinho, né? O carro todo rodinho original, altinho, tudo, né? Vamos ver aqui na frente como é que tá o motor ali. Se já tem alguma bandidagem ali ou não. Abre Tem um ovinho aqui, ó. Tem, esse aí dá pra fazer já. Aí? Vocês têm aí? Tem. Vocês têm martelinho de ouro também? Tem. Caramba. Faz também. Então, deixa eu ver se tem um downpipe lá atrás ou não. Aqui parece tudo original, na frente. Filtro, caixa de filtro. Catalisador Deixa eu ver ainda. por aqui. tem catalisador? Tem. Pelo menos de estética original, né? Depois a gente vê se tem um filtrinho de tira aqui, vê se tem um filtro. Porque basicamente o downpipe é um dos primeiros que demonstra assim, se o cara fez algum upgrade. Tipo assim, se tivesse feito um estágio 2, já não tinha catalisador, né? Volta o downpipe. Sim. Vamos supor, se for um estágio 1, a gente não consegue ver agora, porque pode estar com o filtro inbox, né? E pode ter mapa já. Passando no Dino, a gente descobre, ele faz o log, vê pressão de turbo, tudo. Esse carro não passou por vocês aqui? Tu te lembra? Olha, eu acho que não. Up preto Move, não. Preto é difícil de ver. É difícil. É. Todo preto assim é difícil. Não tem, é bem raro o Up da cor Se preta. for pensar, na verdade a tampa preta desaparece. Exato. no Up Aí tu preto. olha de costas, tu acha que é o Up MPI daí. É o aspiradinho, né? A galera não quer, o cara Será quer que de é por outra causa cor. disso que talvez tenha menos? Olha, eu acho. Pode ser, Eu né? não ia querer um chance. todo preto, né? O cara tá andando na rua, é um MPI normalzinho, De né? repente pega os bobos mais fácil. Também, né? Dá pra tirar o símbolo tudo ali, imagina, um canhão daí. Mas aparentemente tá original e parece bem novinho, né? Tudo limpinho, direitinho, tudo tri. Né? Acho Mas- que o carro tá bem cuidadinho. Eu tô tentando falar com o dono. Conduzente. Mandei Sim. a mensagem pra ele, não me respondeu. Não respondeu? ainda. Vamos ver daqui a pouco. Dar um Ou ele tá se susto. escondendo de te contar alguma coisa, né? então, não, eu acho que não, mas Eu acho que não. nunca se sabe. Solta ele. Mas vamos, de repente, depois vamos passar no Dino pra ver daí, fazer Cara, logs, eu acho tudo, que é isso. né? De repente, passar no Pneuzinho, dinamômetro, novinho, ver como é que ele tá de potência. Isso aí. Tem uma base bem fácil desses carros, Tem, né? tipo, será que tá gasolina ou tá com álcool, sabe? Também não sei. Era bom... Ele tá com gasolina de repente, né? Provavelmente o pessoal anda na gasolina. Mas a gente já consegue identificar ali, mas tipo originalzinho assim, na gasolina vai passar uns 90 de roda. 90 de roda. 90 de roda. E quanto de torque? Uns 16, Tá. mais ou menos. 15, 16, Aham. original. Aí se é no álcool já dá um pouquinho mais, já dá perto dos 100 já de roda. E quando faz a reprogramação estágio 1, pode andar com os dois igual. Pode dar com os dois. A gente até faz, a gente tem o software que a gente chama o Flex, que é como se fosse o carro original. Tu pode usar só gasolina, só álcool ou os dois misturados. E tem o software só álcool 2, só etanol. Mas não pode nunca mais botar gasolina, né? Sim, Vai andar com mais avanço, tudo, né? Aí tranca nisso. Exatamente. Tu te obriga a usar só o etanol, só que vem mais potência também, né? Mas é casos mais específicos, assim, ou faz um estágio 2 bem apertadinho, ou aí estágio 3, enfim, troca a Sim. turbina, tudo. Tá aí. Me dá uma aula de stage. Tá. Então, Stage 1, que é o basicão, ou é só mapa, só Tá. o software, ou software e filtro de ar. Tá. Stage 1, já era. Stage 2, filtro, reprogramação e aí tira o catalisador. tá. É o downpipe que a gente chama. Esse é o Stage 2 padrão. Filtro, reprogramação, downpipe. Aí Stage 3, turbina. Trocou a turbina. Aí quando entra no Stage 3, tu tem desde o Stage 3, que é só a turbininha um pouquinho maior, este rotor um pouquinho maior, ou daí um carro forjado, com turbina gigante. Mas ainda é stage 3. Ainda é Stage 3, digamos assim, né? Tem gente que chama de Stage 4, né? Quando forja Stage 4. É. Mas aí vai muito do grupo, da galera que fala, Sim. assim. Até do estado aqui, Stage lá pra São 5. Paulo. Aí não tem. Aí já é o Isso, maré. aí já o é com calibre o Frotec ali. daí, pronto, Stage 5. O stage 5 seria com o Frotec. Exatamente. Aí ó, daqui a pouco tá aí o Stage 5, né? Alguma ideia. Então é o seguinte, eu vou dar a notícia. Esse carro aqui vai virar stage 5 em breve. Ó. Mas primeiro a gente tem que fazer o passo a passo de... Vamos começar. 1, 2, vai indo. De Isso aí, aprender. escadinha. Exatamente. Cara, vamos lá então. Tá, vamos passar ele no Dino pra ver. Vamos? Vamos lá, Vamos. vamos tirar os Partir, carros então. perfeito. Vamos manobrar aqui.
O que mais deu pra ver no carro já nessa manobrada aí? Ah, fazer aqui uns detalhezinhos, né? Martelinho aqui, martelinho aqui. Tem 60 mil km, olhei no painel. 60 ali também. mil? 60 mil. É novinho, né? Sim, pra esses carros, pra essa idade, porque esse carro aí muitas vezes virou carro de firma, às vezes até, né? Sim, não, tem up que o cara anda aí no dia a dia que tem quilometragem pra caramba já, né? Porque ele é econômico, né? Um carro de baixa manutenção. Sim. Na cidade vai fazer 16, 17 por litro Sim. na gasolina. Caramba. Na estrada 20 lá vai pedrada, tem que nem andar de moto. Sim, verdade. Só que anda, Quanto pesa esse carro, será? se não me engano, 970 parece. 970? É. Cara, é leve. Eu acho que é o que diz no manual, 970. Por um carro moderno que tem ABS, que tem airbag, que tem um monte de Sim, tecnologia. direção elétrica, ar-condicionado, tudo. Tem um monte de coisa pesada, né? Sim. É. Ele é completo, digamos assim, né? Não é um carro pelado, né? Vidro elétrico na frente, tudo, né? E o que fez a fama dos Up TSI? Foi que eles aceleram com os Honda? Ou... Sim. Ah, e outra, né? É 3 cilindros, é 1.0, só que rende muito, né? Sim. E aguenta a potência, né? Aí, claro, aí tu pega o motorzinho forte com o peso ali, faz a relação peso-potência ali, tá louco. Sim. E tu vê, tem tipo, a gente já fez aqui, tipo assim, com o motor original, 180 de roda. É o limite, assim, não dá pra ir mais do que isso. Mas Que se tu for acontece analisar, depois? aí as bielas não aguentam. Tem que Joga a botar bielinha biela. pra fora? É, tem que botar a biela daí. Já botaram a biela pra fora? Não, graças a Deus. Mas já viu? Já um monte de gente já botou É. já. Não, tinha up aí que a galera quebrava aí de monte na época. Até descobrir, né? Aham. Teve muita, cara via pela Mas internet. a turbininha é mais... Aí com turbina maior, tudo daí, né? tá, já com Tipo turbina estágio maior. 3 já. É com a turbina Ah. original tu vai conseguir no estágio 2 bem forte mesmo, 145 de roda, tipo assim. Sim, mas já é 50%, 60% a mais do que o carro tem. Não, né? é muito, vem muito já, muito. Aham. E aí se trocar o turbo aí é o céu limite, Qual que é né? a pressão de turbo que usa original? O original, se eu não me engano, acho que é 1,1 kg. Agora nós vamos confirmar, não lembro de cabeça, é 1 kg, 1,1 kg. E aí a gente anda ali no estágio 2, vai para tipo assim 1,4 kg e vem descendo. Porque é tudo com overboost esses carros, né? Dá uma pressão sim, e desce. pra dar uma sensação de torque, Exatamente, né? exatamente. 1,4 kg, 1,5 kg de pico, é isso aí. E quanto faz assim os tempos de uns carros desses assim? Vocês mais 100 a 200, mas não chega, É. 200, chega a 200? Não, brincadeira. Vai arrumar briga com os caras do Zamp daí. Corta essa, editor. Não, pode deixar a brincadeira. Não, tipo 201 que a galera faz bastante. Aí vai fazer ali, tipo assim, estágio 2, bonzinho, vai fazer uns 9,7, 9,8. É? Não, Aí já. se dá uma aliviadinha, 9,5, 9,4, 9,2 até eu já vi a galera fazer estágio 2 assim. No estágio 2. Aí claro, hoje em dia tem a galera que anda de slick, bota, Sim. tira vidro, tudo, aí não tem mais Sim, aí parâmetro. vira um né? carro de corrida, né? É, mas tipo um carro, digamos assim, de rua ainda assim, faz na casa dos 9, nos 201 ali. Basicão assim, tipo um estágio 2, sabe? Cara, não. Pô, é bom pra caramba, né? Pra caramba, né? É bom pra caramba. Quanto um Honda SI original faz? Vai, é mais do que isso, bem mais. Mais nos do que isso? 201. É. Ah, então daí que vem a... Teve uma vez no Velopark lá, eu tava com o Up, um cliente nosso aqui, estágio 2, e tinha um outro amigo nosso com SI, Aham. estágio, sei lá, aqueles com comando, com tudo lá, e nitro. O carro tinha 210 de roda, Aham. e o Upzinho 140 de roda. A gente fez umas 3, 4 puxadas lá do 201, todas o Up andou na frente, um Caramba. cabelo andava na frente. Pá. Só que saía e o SI vinha tirando, assim. Aham. Mas era suado, né? Até na época o cara falou assim, meu, como anda esse carrinho, cara? Como é que Aham. pode? O cara É. não dá a bola, né? É que nem você falou, é peso, potência. É por isso que a galera gosta. É. E o motor é Exatamente. desse tamanho, né, meu? Não, o é motor assim. é... A gente tem um lá em cima lá. Tem? Ah, vamos mostrar então depois. Dá pra ver, tem ali o bloquinho, o cabeçote. Parece uma Bom. caixa de sapato. É? Vai, falar nisso, tá bonita a estrutura. Vamos dar uma volta. Olha como a daqui gente pouco olha lá aí. em cima lá, com certeza. Tá, e agora? Acelera e pau. Vamos esquentar ele ali, vamos dar uma passada Não, ali. quente ele já tá. É, acho que já tá, né? Já Vamos vem ver. andando? Vamos fazer um log dele pra ver daí tudo certinho. Já ligou as luzes. Parece meu Chevrolet agora, já ligou as luzes. As luzes já estão tudo acesas. Aqui tem a pressão. Aí tá fazendo o log da ECU ali. Aí tem rotação, pressão de turbo, ignição. E a sonda mostra aqui. Mostra. Pela pressão de turbo original, ó. 0,8. E a sonda tá aí. Aí. 84. 0,5, 0,4. Original. Originalzinho, ó, 93 de roda, 16 kg, sabe bem os números lá. Faz toda hora, né? Sim. Ó, deu 93 cavalos com 16 kg de torque na roda. aí.
Então, e a pressão tava dando 0,8 bar. 0,8, é isso aí. Tinha te falado 1 kg, mas é 0,8, viu? É 0,8. 0,8, original. Tá bom, Lucas, uma tá bom. Uma tá legal. O que a gente vai fazer agora então? Agora Vamos botar, primeiro você tem que botar a Nano, né? Sim, vamos botar então. Tem a Nano Pro aí? Tem. Tá Aí, dentro ó. do GTI, ele pediu pro Lucas, mano, o Almeida ali. Pede pro Almeida pegar dentro do GTI. Veio pra instalar naquele GTI ali, e aí nós não instalamos ainda. Roubaremos e eu te devolvo. Já né? foi, já era. Da segunda. O dono vai perguntar, meu, cadê a Nano que eu comprei? Já o Anderson pegou, chama ele. Deixa comigo. Mas quando eu falei de manhã com os guris, eu disse, vou pegar o Up e vou levar lá na BMS. E eu falei, vai, uma Nano Pro. Não, não te preocupe, porque eles pegaram umas 5 essa semana. Tá bom, já tem aí, já era. Ô Anderson, quer ver aqui o log aqui como é que é do... Bom, é mais ou menos que nem o vamos olhar Feutec lá. aqui. A gente usa esse equipamento que é o Autotunner, né? Aham. Que é um equipamento que faz a leitura e gravação dos mapas. Então aí aqui a gente tem todos os valores aqui, ó. Então, rotação, posição de acelerador, velocidade, marcha. Sim. Deixa eu ver, vamos ver ó, o fluxo de ar ali. Pressão ó. de turbo, um master flow. Aí tem o set point também, que é o que pede, o que vem, né? Aham. O Westgate aqui, o Dutch da Westgate. O Dutch da Westgate. Tem. Ó, por exemplo, aqui em 50% de Dutch. 5.200 Mas será que é RPM. 50%? É Dutch? Ou é a posição? É a posição dela. É a posição, É a posição né? dela, exatamente. Tipo ali, ó, tava de baixo, aí pisou no acelerador, ela vai abrindo, ó. Não, mas eu acho que é o contrário, aqui deve ser. Exato. Aqui deve ser aberta. Não, onde é que tá a pressão de turbo? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá, desculpa, aquele abriu, aquela tava fechada. Exatamente. Encheu a pressão, ele abriu. Isso, E ficou regulando aqui 1,8 exatamente. 0,8 bar, 0,8 bar, aí Isso aí. Aí nos 4.400 RPM ele começa a cair de 0,8 para 0,7, 0,6 em 6.000. E ele gira quanto mesmo? Tu gira quanto, Lucas? Quase 7 ali, né? É, que gira Ele 6,5. gira muito, a gente girou até uns Original. 6.400 por aí, 6,5 que é o corte ali. Isso. Mas um teste que a gente pode fazer aqui é o seguinte, o filtro de ar, né? Porque aqui, se só botar o filtro de ar, vai aumentar a vazão de ar aqui. Alguma diferença vai dar, com certeza. Porque aqui ele está dando, assim, de pico de vazão de ar, está dando 292 kg por hora. Isso aí. E de Em alta. alta lá, Porque se só botar o filtro da potência na original, alguma coisa vai ganhar. alguma coisa vai ganhar. é fácil trocar? Sim, podemos fazer ali para ver Podemos se. fazer isso aí, Claro, né? com certeza. Temos os filtros aí, né? Temos. caras Olha, o cara têm consegue tudo ver aqui, também ó. pressão de combustível, consegue ver ignição, aqui vocês vão ver, ó, até que ele atrasou 3 graus no 5 do 3, ó. Atrasou Ele tirou um pontinho. 6 graus de avanço, ó. 6 graus de ponto. Chegou a dar lá no final, lá 9,5, ó. Então ele fica, tipo, usa 6 graus, 9 de ponto Tu com vê aqui, ó, 0,8. na Cara, baixa é aqui, ó, 3 graus de ignição, né, onde tava lá com 0,8, e lá em cima, lá onde tava com 0,5, tava com 9, daí. Consegue ver o percentual de etanol ou se Eu tá acho, com gasolina? deixa eu ver, no log que eu acho que não mostra, mas no scanner a gente consegue ver daí. No log aqui não vai mostrar a quantidade de etanol. Aí tem torque do motor, tem várias coisas aqui, ó. É bem legal, bem bacana. Sim, resolve, né? Então agora aqui ó, nós temos filtros. E os filtros da RS. Aí nós temos os dois modelos, né? Que é o Race, que esse é o de vazão máxima, né? Vamos nesse. Pra que a gente vai... Que é o tudo que dá, esse é o tudo que dá. Vamos testar isso aí então. Vamos? Vamos botar lá. Aqui tem a filtrinha até pro chaveiro do Tem cara. o chaveiro. aqui, Viu, os caras brincam que esse é o filtro esportivo do Up, viu? ó. Brincadeira com maldade, É o hein? filtro cônico do Up. Eu quero ver os comentários desse vídeo, se vai ter gente sendo maldoso com os Não. up aí, mas... Quem não gosta vai começar a gostar agora. Ó, o preço dos up TSI vão subir no Brasil. vai hein? valorizar. Vamos meter lá, vou pegar a ferramenta ali pra nós trocar. Tá. Vamos ver se aí já não tem, né? Às vezes o cara vai mexer e já tem um filtrinho escondido ali. Às vezes tem, né? Já tem, né? É porque na verdade muita gente troca o filtro, até porque um filtro esportivo ele é melhor de manutenção, porque ele é lavável, né? Com certeza, não precisa trocar Não mais. precisa Né? trocar mais, né? Porque os filtros de papel o cara tem que ficar trocando toda hora, né? Exato. Custo-benefício acaba valendo a pena com o tempo, né? E já ganha uns cavalos já, digamos assim, de graça, né? De brinde. É original. Original. Boa. Então pegamos um carro intocado, até agora sem surpresas no carro. Tudo Tá imaculado. original. Tá, né? Cara, olha o motorzinho disso aqui. Eu quero ver o motorzinho depois de verdade, lá em cima. É impressionante.
Isso aqui a Volkswagen judiou da galera para trocar filtro. Pois é, né? Tem um monte de parafuso. Interessante, né? Não fizeram com tipo presilha e tal, né? A maioria dos carros é um grampinho. É, 1 ou 2 parafusos só é um grampinho. Ah, olha só. É, Aí tava sujinho já, né? sujinho, né? Aham, bastante, né? Bem sujo mesmo. Eles vêm com essa cola para o cara interpretar que mexeu nele. Sim. Ou para não deixar lavar. Pra não, pra não, pra não lavar. Aí, ó, então o primeiro upgrade do Primeiro upgrade do Up agora. Olha. Aí, legal que é em box assim que ele cabe certinho no lugar Certinho, original, é, né? tipo aqui, o cara bota certo e perfeito, né? É. Então tá, ó. Esse. Já Meu é. Deus, vai bater um pó ali, ó. Aham, e que mostra a sujeira que tem, né? Olha aí. Uhum, olha ali. Deus livre. É, e o racing, assim, na verdade, para um uso mais urbano, não tem muito problema. O problema é quando o cara vai nos estradas de chão. Exato. Assim. For usar na cidade e higienizar ele mais frequente, É. sem problema nenhum. Claro, vai sair um fora de estrada aí, tem que ser o modelo padrão dele, né? Porschezinho. Um Porschezinho. E esse tipo de serviço é o que você está acostumado, faz de tudo, em todas as linhas. É o dia a dia, Volkswagen, tudo. Tudo. Muito Audi, Volkswagen e BMW, né? É, É o que mais tem. sim, porque ficou muito É. tranquilo de fazer, né? E tem muita receita, né? Tem Sim. peça disponível também, né? Pega isso aqui, tem turbina, Sim. bico, bomba, de tudo para essa linha. Aí tu pega um carro mais exótico, uma Mercedes, por exemplo, que já não tem tanta disponibilidade, né? Sim. No Brasil aqui, pelo menos, né? De 10 up que a gente pega, 9 tá com isso aqui estourado. E aceitava? Isso aqui na hora... Não, tava novinho. Na hora da galera botar, se não passar um produtinho ali, empurra a borrachinha, puf, vai lá pra dentro. Né? Ah, e aí, sim. Quando não rasga, tá ressecado. É, exato. fácil, mas não é tanto, né? É, Temos o primeiro upgrade no up aí da Fueltech. Então, enquanto a gente está fazendo isso, já carregaram o mapa dele, né? E mandaram para o pessoal da mandamos Armada. o pessoal da Armada desenvolver lá e vamos aguardar eles enviar. Quem tu fala lá? Lá a gente tem 2 tanners. Um Aham. faz Audi, Volkswagen, o outro faz BMW e Porsche. Aham. E um pouco do resto tudo, assim, né? Então eles são bem divididos lá, né? E é focado só no desenvolvimento mesmo. Aham. Isso aqui é muito legal. O cara consegue ter todo o parâmetro de tudo, né? É que nem fazer um log Sim. na FT, né? E por incrível que pareça, tem hoje gente que não faz o log, grava o mapa e manda embora, né? Sim. Vai só na sorte, né? Ele mostra só alguns aqui, né? Não mostra todos, né? Deu igual, quase. É igual. Talvez nessa potência não precise. Às vezes não chega a dar, não tem restrição do filtro original, tipo os planos assim. Né? Puxa mais uma pra nós ver. Tipo, a gente faz muito teste quando já tem, tipo assim, fez estágio 1, aí bota o filtro, Sim. aí o cara testa. Ele já testou em outros carros, o cliente queria ver quanto é que dava. É 78, 80 de sono. E a alta ele cai bastante. Um cavalo. Não tem outro. Aquele deu um knock, será? Pode ser. Tá bom. Assim a gente consegue ver melhor. Aqui com certeza deu uma atrasada de ponto, alguma coisa, tá vendo? Aham. Aí já deu uma recolhida agora. É, então deu tipo um cavalo assim, Exatamente. praticamente relevante, porque Isso. é que no carro cheirinho de embreagem? O freio Do freio. giravolta. Aham. Quer dizer, já cheirei a É, embreagem, tipo, agora não, né? Se tu botar tipo aqui uma curva em cima da outra aqui, tipo, Aham. ele nem copia, né? Até vamos supor assim, dá Ele ganha um torquezinho. tipo um nada Ah, de tá. torque, tipo aqui deu 2 CV aqui, ó.
Então ele ganhou 2 cavalos na intermediária É. e 1 cavalo de alta E ali. tu vê que aqui deu alguma coisa que deu uma atrasadinha aqui, ó. Agora Sim. a gente olha no log e a gente consegue ver. Mas é aquele negócio, o carro original ali, daqui a pouco não tem tanto fluxo assim suficiente que vai dar a diferença. Para 90 cavalos não vai ser uma coisa É o que a gente fala do downpipe, às vezes tem carros que o pessoal vem dizer, eu quero só botar um downpipe, quer tirar o catalisador. Não bota que não vai dar diferença nenhuma. Não dá. GTI, por exemplo, não bota, só o downpipe não muda nada, a gente já testou aqui, porque o interessante. catalisador original é muito eficiente, E ele é outra, muito grande já. As fábricas não são mais tão boas, Exato. né? Assim, do tipo de mandar um Nós carro vamos botar um com funil no carro, né? funil, né? Não sei o que tem Exatamente. Era mais umas potências baixas, assim, porque Exato. é relativamente mais fácil tu ter diâmetros para atender, né? Exatamente. Eles não iam fazer um negócio que fosse tão prejudicial assim, né? Tá, agora é o seguinte, agora vamos ver a programação. Vamos. Agora a gente espera um pouquinho, eles mandam, né? Vamos aguardar, ele já enviou o software, a gente já faz o download, já passa pro carro e testar. Só pra, tipo aqui, ó, a primeira puxada que veio mais liso não atrasou nada, ó, tá vendo? Ó, tudo zero. Aham. Aí na segunda aqui atrasou de novo, aí deu aquela quedinha ali, ó. Sim. Aqui atrasou legal, ó. Uhum. E nos 3 Essas proteções, às vezes, da original são... Tu vê que é bem certinho ali, ó, foi no 5.500, acho que deu ali, a gente olha no gráfico, dá certinho ali. Aqui, ó, 5.300, é bem aqui, ó, Sim. 5.300, ó. É. É onde ele começou. É bom que a ECU ela é bem inteligente, ela dá, corrige aqui, corrige Sim. ali, tudo, pra tentar se proteger, né? Primeira mão, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. Aí sim, hein? Erva da Feltec, ó. Bah, aí, cara. Só que essa aqui, Que da hora. essa é a erva normal, tá? E essa aqui é quando vocês bater um recorde. Vocês vão usar, essa aqui tem ouro dentro, pó de Caraca, ouro dentro. sério? Sério. Caraca, meu. Pó de ouro dentro. Que Obrigada. massa, vocês- velho. Obrigadão. Usarem aí. Ah, que top. Obrigado, Anderson. Que show. Pô, coisa linda, cara. Olha só. Que Eu sei animal, até meu. o dia que eu vou usar essa aqui. Essa aí que nem sabe quando tu toma um champanhe caro, assim, pra comemorar o Sim. negócio, vai tomar um chimarrão caro. Essa aí. Chimarrão com ouro. Cara, vai estar bonito ali em cima, depois eu quero... Vamos lá, Eu última sala. vi falar que vai ter um churrasco aí. O churrasco assado pela Queta, hein? Acho que vai ser o melhor churrasco Olha que aí. tu vai comer na tua vida. Valeu, valeu. Aí, agora sim, ó. Agora sim. Tu que é o cara responsável Pelo missão aí. detalhamento ali do Calibra. Cara, eu vou te falar, falando agora da história do Calibra, né? Fiz um videozinho sem pretensões, assim, de mostrar o duplicador de vaga, né? Que a gente tem na FT lá, e botei o Calibra e o Vectra, né? Mas o Calibra passou uma vergonha do lado do Vectra, né? Porque o Vectra é bem novinho, né? Bem novinho. E o Calibra, eu tenho ele, ó, uns... Tu sabe, talvez melhor que eu, mas eu acho que eu tenho uns 20 anos esse carro. 2003? Uns 18. 2? É. Foi, né? Porque aí nós temos uma história seguinte, nós tínhamos uma rixa até. Rixa de parceria, né? Não, rixa de parceria, a gente era muito parceiro assim. Sim. Mas na época, tu tinha o Maré, o Weekend, né? Isso aí. Vermelha, e cara, era o carro mais foda de Porto Alegre. Assim. Mas de rua, né? De Era rua, tri, né? sim, 5 cilindros, turbo, Aham. 700 cavalos, não me Isso lembro. aí. Por aí, Usava né? Bullseye, né? É, Turbina, tinha uma né? 36... 650 de roda tinha. 650 de roda. Aham. Cara, pra 2004... Não, 6. 6. 6. Isso aí. Sim. 2005, Cara, era 2006. muito forte. Aham. E aí tinha o meu Calibra, tinha o Audi A3 do ET. Isso aí. Do Everton, Verdade, né? verdade. Nem me Era, lembrava. tipo assim, os 3 carros, os carros assim, mais fortes que Feitão, tinha na rua, né? né? Aham. Não sei se tinha alguns outros, mas se alguém é de Porto Alegre daquela época e tiver um 4 Diz que era lá. mais forte, eu Exatamente. pode falar, pode Manda desmentir, lá. mas eu acho que era difícil. Era os mais, de um dos É. mais, né? Uns dos mais, é isso aí. Tinha o Andrés também, né? O Dos Rafael, Eclipse, verdade. Dos Eclipse. Verdade. Mas é que a gente tava sempre na arrancada, né? Sim. E aí teve em Santa Cruz até um evento lá de Santa Cruz daquele, eu acho que foi 2007, da Arrancada Cup lá, Arrancada Cup. que eu me lembro que aí eu fui lá arrancar contigo Sim, e me emocionei, fui dar um burnout de terceira. sim, com deu o um cara. burnout lá a 200 e poucos por hora. Eu tenho esse vídeo até hoje, que é o primeiro vídeo do meu canal, sei lá, Sim. uma coisa assim, 15 anos atrás, e cara, aquele burnout ficou Não, mérico, animal. né? Porque assim, o pessoal não dava uns burnout tão não tão dava. forte, né? Não, e tu veio lá de trás lá e Passou foi um embora. mar. Muita fumaça. Só que aí a segunda parte é que quebrou meu semi-eixo, né? E aí não pude nem largar. Sim, a gente largava porque era parecido o tempo dos carros. É. Lembra que fazia? Quanto é que virava? Cara, eu acho que era 8,1 nos 201 Uhum. e 11 alto nos 402. É, Pô, mas isso com os carros pesados, pesava... Sim, com pneu sei de rua, Com com pneu de tudo, né? rua, tudo. Montadinho, né? é. Era muito top, né? Tu Muito chegou a legal. virar quanto na maré? O mais baixo foi 8,1 nos 201 e 11 e 8 nos porque tu nunca 402. foi depois assim e mexeu mais, né? Tu parou de mexer nela, É, né? quando era de rua foi isso aí, eu cheguei a fazer o carro de arrancada. Só que nesse meio tempo eu tinha o cupê. Tá, Lembra? é verdade. E aí eu comecei a correr com o cupê. E a maré Tá. era tipo projeto. Aí o cupê eu andei muito no Tarumã e tal, me diverti bastante. Sim. E aí a maré ficou pronta depois, em 2013, 14 eu acho. E aí É. ficou pronta a maré. Eu voltei a andar.
Tá, Só é que era um verdade. carro de arrancada mesmo, Sim. né? Mas eu não cheguei a desenvolver muito o carro daí. Nem, chegou a andar algum tempo? Eu andei um pouco, andei em Santa Cruz, andei no Tarumã, no Velopark eu não cheguei a andar, eu acho. É porque eu acho que eu em 2011 ou 2009 eu andei com esse aqui, eu cheguei a virar 10 e 2 nos 400 metros. Sim, aquela era que era de arrancada daí, né? 6 e 7 Sim, nos sim, 200. Mas É. é com slick, com Sim, uma duasai grande. tipo Turbo A, assim, né? É. Não, eu Foi fui- 2009, porque eu casei com... No meu casamento eu saí andando com o carro. Andando com o carro, É, sim, exatamente. foi tri. Eu fui um pouco depois, mas aí eu não cheguei a desenvolver o carro. Eu tenho ela até hoje, né? Tá guardada lá. Tem até Guardada. hoje? Tem Santo Antônio, Paraquedas, tudo. É um Turbo A, na verdade, eu montei igual Então Turbo tá, A, então né? vamos rolar um desafio aí, vamos ativar a maré para andar final do ano. Nós vamos fazer uma categoria em Santa Cruz lá que é vintage, assim, ou é old school, ou memória, Tipo assim. old school, os carros de época. Mas não, pode só botar ele no box lá se tu quiser, pelo menos, não daqui a precisa nem pouco. andar. Mas a ideia é levar os carros. O meu Vectra GSI eu levei, te lembra que eu acelerei com Sim. o Caramelo, que era o meu... Passat. O Passat do Caramelo, que era o cara que eu me desafiava Que lá tinha as rixas. 20 anos atrás. Sim. E tem uma galera preparando os carros para esse evento, vai ser acho que 21 de dezembro em Santa Cruz, ali no... De repente lá. dá tempo, né? Dá um remember aí, ó. Pois é. Não, vamos amadurecer. Boa. Mas aí é legal que a gente tem história, né? Se a gente ficar contando. Não, se começar a conversar, até os livros, tá louco. Mas aí vamos agora pro Calibra. E o Calibra, eu nunca na vida tinha feito um processo de Estética, né? estética da parte de baixo dele, porque esse carro ele foi pintado em 2006, eu acho, quando eu comprei em 2005. Foi pintado porque eu comprei ele batido. Fez ele bem no E capricho. eu fiz né? inteiro, né? Mas por baixo eu confesso que nunca foi feito, nem na época. Sim. Então assim, era um carro que já recebeu uns 14 motor, já foi de arrancada, de track day, de rua, de Sim. arrancada. Já viveu de tudo um pouco. Já foi de tudo. Então, tipo, literalmente nunca deu atenção pro baixo. E aí, quando eu fiz o vídeo esses dias mostrando como é que ele tava, até vocês têm imagens de como é que ele tava, né? Tem. Tem gravado, né? Tem. Tem uma aí, Henrique? Até quem tá ajudando hoje aqui é o Henrique, né? 1000 HP aí, né? O cara é forte. Então vamos botar as imagens, vamos mostrar o estado deplorável que tava o carro aí, porque era uma vergonha, né? Tava feio. Viram aí, o estado é triste, né? Não, tava merecendo, né? E aí vocês foram fazendo o processo, né? Todo o processo de lavagem dele detalhado ali, levantou o carro, tirou as rodas, fez todo o detalhamento dele por baixo, de suspensão, motor, caixa de roda, toda a parte mais grossa da lavagem assim. Aham. E aí depois a gente partiu para um detalhe mais específico, que era tratamento de oxidação, algum parafusinho ou outro ali que estava oxidado. Parafusinho por parafusinho, né? Um negócio... Então Sim. a suspensão ali quando a gente lavou, apareceu um monte de oxidação, assim, já não tinha aquele preto mais da suspensão, então a gente fez no aerógrafo ali Tô me segurando para não olhar aqui. a gente fez no aerógrafo toda a parte de suspensão ali, pintadinho para não ter que desmontar tudo, daí vira uma restauração também, né? Mas ficou bem legal ali o... Tá, agora É vamos... literalmente no detalhe o negócio, né? Sim. Por isso que leva vários dias, Como é né? que vocês chamam esse serviço? É um A gente chama de detalhamento, detalhamento técnico de chassi. De chassi mesmo. É um detalhamento, literalmente. Porque o pessoal às vezes fala assim, vou lavar por baixo. Uma coisa é o cara lavar, fica limpo, Sim. digamos. Mas ali ele vai no cantinho, pega um parafusinho que está enferrujado, ele faz essa Sim, oxidação é uma- só Vai naquele parafuso. restaurando a cor também do carro por baixo, né? Exato. Então a limpeza em si, ela tira aquela parte mais bruta assim da sujeira, mas ainda deixa a suspensão às vezes um carro Sim. com mais tempo já não tem aquele preto ali bonitinho, Sim. não tem Sim, aquela fica meio cor. desmerecido, na Fica verdade. mais, né? Exatamente. Vamos ver ali. Tá, já tô Ah, e vendo. teve as pinças também, né, Anderson? É, já tô vendo as pinças aqui, deram um talento aqui, ó. E passa lambendo, né? Passa lambendo. Não, se tu olhar, olha por dentro a pinça. Ele fez por dentro e por fora. Então, tipo, tirou, desmontou, fez Sim. tudo, sabe?
Sim, porque ela tava pintada só por Só fora, por né? fora, exatamente. É, na verdade a gente fez um temporário que... Tipo, tirou os parafusinhos, fez tudo bem desmontadinho. Até as bacaninha. caixas de roda vocês Sim, pegaram caixa aqui. de roda por dentro, suspensão. tudo. Trocou a suspensão? Não, é só... Parece. Deixa eu botar uma luz aí, ó. Caramba. Teve várias Sim. partes que ele pintou pra fazer essa restauração de novo, né? Sim, aí Essa revitalização, né? esse vazamento de óleo não deu pra tirar. Você tem que... Se não tiver, não tá certo. Eu não vou te dizer que se tinha era É, não, é pouquinho. male, nada. Isso aqui vocês fizeram? Não. Esse Não, aqui. aqui não precisou. A gente fez a pintura aqui das balanças, que tava tudo oxidado, limpou esses parafusinhos, tava tudo pintado de preto. Aqui as pinças de freio estavam com flexível também, todo pintadinho de vermelho, daí a gente limpou, fez... Sim, é uns detalhes assim que só quando o cara enxerga, assim, que dá pra ver, né? Cara, mas o assoalho que é impressionante, né? Porque o assoalho tava... Sim. Não dava pra ver a cor, era uma sujeira encrostada, né? A diferença da foto de antes É, aqui, ó. é nítida, assim. Sim, literalmente limpo. E outra, né, Anderson, ele manteve, tipo, digamos assim, a originalidade do carro. Porque a gente podia ter pintado ele todo de preto por baixo, vamos supor. Sim. Só que aqui o carro é original ainda, e é um carro que ele é novinho, né? Caramba, olha só. Nem Aqui sabia assim, ó, que... tinha um bolotão de silicone, então a gente tirou, botou um tampãozinho de tampãozinho, borracha, arrumou o tava parafusinho. Então a gente foi melhorando esses detalhezinhos assim. Sim, porque tinha uma época que ele tinha banco de corrida, ó. Isso, tinha uns lugares, tipo, aqui, Aqui, ó. assim, aqui assim. Aqui ó, tinha também silicone, então a gente tirou, Silicone passou um emborrachamentinho. Ah, então, fez emborrachamento novo. Refez o emborrachadinho. Sim, de só só fez com a localizado, cor que assim, era. né? com a cor do carro mesmo, exatamente. Bah. Tem coisa agora que a gente até não consegue identificar mais porque ficou, porque tipo, já ficou escondido, feio, então tá tipo original mesmo. Essa borracha aqui, esse emborrachamento é original ainda. Sim, é tudo Exatamente, original ainda. original. Então tinha alguns pontos Ah, também mas que a tinha. suspensão traseira aqui, que ficou... Aqui mudou bastante. Porque toda essa suspensão aqui tava enferrujada, né? Exato. E nem precisou tirar. Não, eu fiz fizeram no tudo, lugar. fiz tudo no lugar. Então eu isolo tudo ali, faço no aerógrafo pra poder ficar legal. Até o escapamento vocês poliram. Sim. Caramba. Essa parte aqui E por tava trás bem da chapa tá machucada. sujo? Limpou Limpou também? também, tava bem Limpou sujo. até por baixo da chapa. Tava Caramba. bem sujo. O cara desmonta depois pra olhar se tá limpo mesmo. Vou conferir. Caramba. Não, ficou... Tipo, todos esses parafusinhos assim, a gente limpou, suspensão. Aqui tava tudo marcado de vermelho da pintura das pinças, a gente Sim, limpou tudo sim. na volta. É, os detalhes que o cara não... Na verdade, assim, pra que fazer tudo isso por baixo, né? Só pro cara saber que tá limpo e também ver. Mas Fica... dá um... É que o carro, assim, quando tu olha por baixo, é que tu vê realmente se o carro é bem cuidado, né? Porque Com certeza. é que nem aqueles caras que tiram a roda pra lavar o carro, né? Tipo Sim. assim, faz toda a diferença, né? É um detalhe que pra ti vale a pena, assim, é legal, né? Esse é um carro que eu tenho tanto carinho, né? Um carro que Sim. tudo que eu fiz aí passou por ele, né? E que nem eu te falei, tu olha assim, tipo, o carro é original, né? Porque poderia, vamos pintar tudo de preto o asfalto, deixar um asfalto todo preto, A gente mas aí tentou tu... fazer o máximo pra deixar mais parecido Exato. com o original, né? Por Tu exemplo, olha, aqui tem uma... é muito novo, no eixo tipo, tem uma tu olha aqui, escritura original. muito zero, né? Tudo zerinho, novinho, direitinho, né? Tudo bacana, né? Esse carro nunca... Eu comprei ele batido de frente, assim, lá no cantinho, Sim, mas era um detalhezinho só, Mas né? era um detalhe, o resto não tinha. Ah, aqui também. Aí por dentro, tudo. Isso aqui pintou, essas... Já era pintado, né, de preto, Aham. então a gente refez ali, tava descascando, a gente refez a pintura. Aqui também já tava pintado de preto. Aham. Meu, ficou animal. As caixas de roda traseira também, por dentro, tudo. Sim. Bah, parabéns. São foda, hein? Fechou. É foda, hein, meu? Quantos dias ficou, Henrique? Cara, foi quase duas semanas, de né? trabalho aí. 2 semanas. Caramba. Ei, tu vê uma coisa... O cara não imagina, uma assim, lavagem por baixo. que- Qual a diferença disso e de uma lavagem por baixo? É que né? sai da parte da lavagem É? já pra Não, é um totalmente- negócio O mais... primeiro passo é a lavagem, obviamente, né? tem que fazer Lava primeiro bem. a lavagem. Exatamente. Então eu mantive ali, tipo... Sim, isso aqui já tu tem- manteve. Manteve. aham. Sim, o cara pensa que é um defeito, na verdade é o Não, contrário. já Tu tá. fez de propósito pra deixar Sim. a marcação original, né? E aqui tem um selo também que a gente manteve, que é do carro também. do carro. Ah. Então isolei aqui, a gente fez a pinturinha Caramba. com aerógrafo na volta. Que loucura, meu. Ah, vocês são foda, hein? Ficou 10, é bonito o carro por baixo. Ah. Tem lugar que tu nunca nem olhou aí. É? Agora que tu tá vendo a primeira vez, tipo assim. Não, eu tô falando. Sabe uma coisa que eu nunca falei até? Esses abafadores aqui, Aham. quem fez pra mim foi o André Becker.
Imagina? Aham. E ele me deu de presente faz Faz muitos tempo. anos assim. E eu fiz assim, porque eu também, sempre tive uma relação muito boa com ele, me ensinou Sim. tudo. E aí eu botei os exemplos, eu gosto muito desse negócio de ter uma memória de cada pessoa assim ainda no carro, sabe? Esse aqui sim. pra Que mim legal, é cores uma- abafadores aí. Que legal. Ah, show. Parabéns. É isso aí. Muito bom. Topzera demais, show de bola. Vai. Animal. As pinças traseiras, bom, já olhou as dianteiras, né? Mas a traseira aqui também ficou Sim. 10, tudo. Pintadinha por dentro, por fora. As caixas de roda, tudo. Caixa de roda, feitinho, tudo. Ah, top. Show. Tem que isso falar aí. que vai ter um churrasco agora aí. Vai. Dizem que vai. Vamos lá olhar então. E esse aqui foi o carro que vocês me mostraram para fazer a propaganda, né? Exatamente. Impressionante que tinha Tava no sujo Instagram antes. ali. Vamos fazer assim, vamos botar uma foto do antes e depois desse áudio, vocês Isso vão aí tem entender. também. Tem, Bota né? o post antes e depois ali. Tá. Olha aí. Mais olha ou menos que a absurdo. pegada do teu ali. E como é que mais vocês... Quantos anos vocês estão aqui? A BMS tem 6 anos. Até fez Sim. essa semana agora. Eu vi 6 ontem, anos. né? Exatamente. Ontem. Parabéns. Isso aí, obrigado. Parabéns, sucesso. Aí a gente tinha loja na Mena Barreto, que era um pouco mais pra frente ali. Aham. E veio pra cá faz 1 ano e meio, se não me engano, aqui nessa loja. E aí fez uma loja bonitona, Aí tudo reformamos bonitinho. tudo legal. E aí teve enchente. Aí deu a enchente, que estragou entrou água tudo até aqui onde embaixo. aqui? Cara, a água deu, onde nós estamos deu aqui assim. Puta, né? Assim, tudo. Ah, Tem as fotos, os vídeos aqui de dentro. Cara, é um rio assim. sim, e E aqui, aqui os vidros não Explodiu quebraram? tudo esses vidros aqui, Ah, com quebrou as os vidros? ondas, quebrou tudo, ficou tudo aberto. Sim, porque qualquer carro passando aqui Passava, dava onda, né? a onda vem, ela é muito forte, a gente não tem ideia da onda, né? Ela bate e arrebenta tudo, até os portões que são de metal, arrebentou as travas, abriu tudo os portões. Me manda depois uns vídeos, vamos colocar umas fotos, Sim, umas com imagens aqui, certeza. porque, cara, é chocante. Meu, eu vim aqui várias vezes, vim com água no peito aqui, pra poder ver se estava tudo ok. E aí nós ficava aqui dentro, um silêncio, só aquele barulho de água, os vidros ringindo, balançando assim. Parecia uma cena de filme de terror, assim, literalmente. um apocalipse, Bom, né? vocês sabem lá, né? Meu, é absurdo, né? que a Mas gente é isso aí, passou. aí reformamos de novo, arrumamos tudo, as salas que é de gesso, quebrou tudo aqui, ficou tudo Sim. aberto, que vidro, fizemos de novo. Mas estamos aí, É isso aí, cara. Eu trabalhando, digo, tem que trocar. tem duas alternativas. Ou levanta e vai e bate, vai. Outro Exato. outro Ou desiste. fica lamentando, né? Não dá pra desistir. Não dá, exatamente. A gente até na enchente mesmo, a gente foi em casa de cliente fazer reprogramação. Sim. Um dos nossos mecânicos tem uma mini oficina em casa, a gente levou carros lá, ele Criativo, fez manutenções lá, então, e os clientes também apoiaram muito a gente, foi muito bom. legal. Muito legal essa parte. É. A gente vê como nesses momentos, assim, como tem solidariedade Muito. do povo, né? Eu também. Como é legal isso, Muita né? gente viu, muita gente Se fosse ajudando. sempre assim o ser humano, a vida toda, como ia ser mais fácil as coisas, né? Mas, cara, eu acho que alguma coisa mudou na cabeça de Muda. todo mundo, assim. Com certeza. Eu vou dizer assim, pelo menos pra mim, muita gente que eu conheço, assim, tu pensa um pouco diferente, assim, depois de toda essa enchente, assim, Muda o pensamento, parece né? que a gente ficou mais solidário, assim, a gente percebe como Sim. é importante a ajuda, né? Tem coisas que o cara pensa e não vale a pena, né? Tipo, cara, deixa pra lá isso aí, É. né? Enfim. Mas é isso, estamos aí. Legal. E você tem ainda parte de moto também, Tem parte né? de moto, tem o Dino de motos aqui, que é o Paulinho Superbike que faz. Um cara muito gente boa, também não sei se tu conhece ele. Só de nome. Lá de Londrina, lá. Aham. Aí Ah, caramba, uma sala... tem a sala. Uma sala da NASA. Tá faltando, ele tinha umas espumas ali e tal, que também por causa da enchente, né? Esse Dinamanto que a gente perdeu ele todo. Ai, aí. Aí a Servitec lá foi muito top também, apoiou a que gente legal. demais, As assim. gurias da Servitec lá são Bah, gente boa muito demais, 10. né? Aí reformamos o Dino, trocamos eletrônica, tudo, voltou a funcionar. E aí tem tudo, tem uma salinha com ar-condicionado, uma sala acústica, que para fazer as motos é bem... a moto é muito sensível, né? Sim, a climatização é importante, Exatamente. né? Então tem que ter todo um cenário para ter fidelidade, né? Aí tem a parte da oficina aqui que tem os elevadores. Eu derrubei o chimarrão, fizeram outro não? Fizeram outro. Ah, que cagada, hein? Sim, largaram Bom uma que- espuma ali, né? Não, bom que o cara não filmou aqui, ó. O Henrique não filmou. Aqui é a sala da estética, Sim. que aí faz vitrificação, polimento, também tem ar-condicionado, tem que manter a temperatura para curar os produtos, né? Eu acho muito legal essa iluminação. Sim. Aqui a gente até tá sem a porta ainda. Essa porta ainda eu mandei fazer. Por último, aqui o rapaz tem que vir instalar. Sim, porque quebrou tudo. Quebrou esse vidro, quebrou tudo. Essa parte dos vidros aí é uma coisa que Ninguém imaginava, né? É. Aqui atrás a gente tem mais uma parte, que é a parte daí também da lavagem dos carros, enfim. Aham. E dá até para nós passar para dar uma olhada aí. Passa lá, vai lá. M2 aqui? Não. M235. M235. Ah, M235. Isso. Ela tem uns paralamas mais estreitinhos. Ah, né? aqui. Aqui é a parte da limpeza, aqui, lavagem Sim. e tal. Hoje os guris estão mexendo nas motocas deles aí. Sim, hoje é Inventando sábado moda. aqui, nós fizemos... Né? Você Aham. não abre sábado normalmente? Sábado não. Então, Sábado não. olha que honra aí, fizemos. Viu? Abrir, tá a turma toda aí.
Esse escapamento aqui é o teu downpipe. Bah, tu tá Fabrica louco? aqui, não? Não, olha, isso aí... Isso é o escapamento que a galera, tipo, faz aí. Fiz o escape no meu Sério? carro. Aí chega isso aí, cara. Caramba. Isso é de um Fusca TSI. A gente Então vamos fez... falar, bom, a gente já fez muito Guarani na vida, né? Já usamos A muito gente já fez dessas, né? É. A gente já fez dessas. Mas os abafadores aqui, que era o que tinha 20 anos atrás, mas hoje em dia tem umas Não, coisas tem muita melhores. tecnologia, né, Anderson? A gente fez para esse mesmo carro, todo de inox 304, que a gente fabrica aqui também os Que escapamentos. carro que era isso? Um Fusca TSI. Aham. Fusca TSI. Aí era barulhento, o cara não gostava, a gente levantou e disse, cara, pelo amor de Deus, tem 400 emendas. Parece que estava no fundo de um rio o escapamento. Aí fizemos de inox, ficou a coisa mais linda do mundo, ele ficou trifaceiro. Aí aqui tem Os downpipe a gente deixa de amostra aí já, né? Qual que é o do Up? Tá aí não? O Ele do Up não... O do Up é tipo esse aqui, mas não é esse. Lá em cima nós temos. Aqui tem de Mini Cooper, BMW, Ranger, Amarok, tem de tudo um pouco. E esse ponto aqui, o que que era antes? Aqui tinha uma Carglass, Ah, é verdade. mas ficou tipo assim uns 4 anos fechado e depois aí nós viemos pra cá daí. Porque o ponto é fantástico. Uma né? loja bem grande, né? Sim, bem na frente da Toyota. Aqui. Sim, tem a Car House, a Porsche mais pra frente ali, tem a Audi lá mais pra frente. Vai, aqui o espaço premium, o Aqui, negócio aí, ó. aqui é tudo produção da Kathleen, né? As ideias é tudo dela. Aham. Lá, o escritório de vocês aí? Isso, aqui a gente faz o atendimento daí, né? Você faz o atendimento ali, aqui sala de espera. Aham. Tem um simulador pra galera ficar jogando. Sim, porque na verdade o cara tem muito serviço que é rapidinho, né? Que nem esse que a gente tá fazendo no Up aqui, podia ser. Sim, O cara, o cliente pode ficar esperando. A gente já fez justamente pra isso, né? O pessoal vem, fica esperando aqui, fica no computador trabalhando, ou fica jogando um videogame. Tem as partezinhas do café, Bem tem trim. uns produtos ali. Tá caprichado. Ali tem o e motor do aqui Up tem o ali, ó. motor do Up, ó. Vamos olhar esse aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é um motor de polo, que é de Up, né? Aham. Isso aqui era um cliente que tinha um carro original e começou, fundiu, bateu o bielo Fundiu. embaixo. Aí ele comprou um motor zero original, botou e sobrou, ele disse, ó, fica pra vocês Cara, aí. o motor é muito pequeno, meu. Olha o tamanho que é. É um palmo. Um palmo aqui é quase o motor inteiro, assim, ó. Cara, os dutos não é pequeno. Não é pequeno, Não por é isso que pequeno. rende bem, né? Olha só, esse aqui é quase um duto de C20, assim. Sim. Se bobear, é um tamanho de um duto num motor grande. Exatamente. Eu vou te dizer que se tu olhar um duto de um TSI 2.0, não é muito diferente, não. Não? Um 2.0, por exemplo, um GTI, Sim. não é muito menor, muito maior Cara, no caso. ele é um 1.0, né? É um duto Não, grande, né? É 1.0? 1.0, 1.0, 3 cilindros. Aqui as duas polías de comando. As duas polícias de comando. Virabrequinho. Cara, o bloquinho. O que mais surpreende é que ele é curto, né? Curto, né? Exatamente. O escape é combinado. Exatamente, não tem o coletor, né? O coletor Todos é eles são assim. Os TSI é tudo assim, tirando os 200 cavalos dos primeiros, os Jetta 200, A3 200, que aí tinha um coletor ainda. Aham. Aí 2012 pra frente já não tem mais, aí é 2013 pra frente, aí já é um coletor sem coletor. Rodinha fônica aqui, Rodinha fônica. igual dos flex ali, tudo igual. Né? Exatamente. E o cabeçotinho, Bomba de alta. sim, bomba de injeção direta de alta. Aham. O motor novo vem com a bomba de alta nova e os bicos novos. Aí não foi nem trocado, ficou. Tu compra completo na concessionária. Vem um motor assim. Cabeçote, bloco, cárter, É? bomba de alta. Sim, trocou. Quanto custa um motor desse na concessionária? Acho que era 12 mil, se não me engano. 12 mil. Desse jeito assim. Aham. Tu tira e bota a turbina, admissão, as polias, correia dentada. E hoje tem biela que estão forjado para esse motor tem fácil. tudo. Tem forjado, tem tudo. Tem os kits prontos já. Ó, de repente. Quando Não, a gente chegar no estágio. Tem 5. up forjado aí com 300 e poucos de É. roda, 350 de roda. E quanto gira esses aí muito forte assim? Deve girar, eu não sei, mas deve girar uns 8, eu acho, creio eu, né? Que ali já gira 7, né? A gente já faz girar 7 ali no Sim. original, assim, né? Cara, que motorzinho legal. Muito bacana. Deixa eu ver o peso. Vê o cara poder levantar Não um é motor pesado, desse. né? Não é pesado. É tudo de alumínio, né? É? Mas tá aí o segredo daqui a pouco Sim. do carro, né? Que é tudo leve. Cara, né? é muito leve. Carro leve, motor leve. Motor leve, né? Porque Exatamente. imagina, bloco de alumínio, 3 cilindros pequenininho. Exato. Tá. É isso que tu tá vendo montado, se tu pega só o bloco, cara, o bloco é Sim. um negocinho assim, ó. Virabrequinho, um negocinho assim. É. Né? Aí. Que legal. Bah, top. Muito 10. Agora eu já tô curioso. Enquanto isso, eles estão Estão mexendo Estão lá. mexendo lá, daqui a pouco a gente dá uma puxada final ali, ó. Agora aqui é a assadora, olha só isso aqui, ó, não. Só no Rio Grande do Sul vai ter uma assadora mulher ainda, que pelo jeito ela assumiu com propriedade aí o churrasco. Não, é isso aí. Bom, churrasco tu assadora é come ela, em né? tudo que é lugar, né? Mas Vem é. pro sul aqui é só churrasco, mas vamos ver de mulher se vai passar no teste. Dessa vez eu tô batendo meu recorde, eu tenho média de 1,3 churrasco por dia.
1,3. 1,3. Muito bom. Vamos lá. É a média. Caramba. Tomara que fique bom. A responsabilidade hoje vai ser o churrasco de maior responsabilidade da vida hoje. Ô, louco, tá louco. Tá louco. Mas Não, tá mas bonito é. o calibre ali, ó. Olha, fica analisando daqui o Olha calibrão. que ó. maravilha. É. Legal. Então tá, agora nós vamos comer um churrasco aqui, vamos bater um papo, jogar uma conversa fora e daqui a pouco a gente vai acelerar o up estágio 1 ali. Estágio NASA. Né, calma. Um estágio de cada vez. Estágio 1, bem E devagarinho. vamos ver o seguinte, dependendo da emoção da pessoa aí no meu canal sobre o up aí, a gente vai estágio 2, 3, 4, Ó, 5, qualquer isso aí. tudo que dá. Exatamente. Isso aí. Legal. Fechou. Vamos lá. Tá, o churrasco tava muito bom, realmente. Tava, né? Tu perdeu o título de assador da Já casa aí, era. ó. Tu viu? Infelizmente a Kathleen. Não, é. patroa domina, né? Mas é bom ter uma mulher que assa assim também, né? Mata louco. Deus do livre. Caramba, legal. Enquanto nós estava ali, o pessoal da Armada lá fez o acertos. O Draquinho não quis me vender a S2, né? O Draquinho lá da Aham. Armada. Tentei comprar aquela S2 dele e não quis me viu? vender. Não quis coçar alumiando. Brincadeira aí, ó. Manda uma mensagem pro Draquinho aí, vamos incomodar ele, ver se ele vende a S2. Boa, isso aí. Ah, e é top, aquele carro dele é top, meu. Não, ele é louco, né? Ele é chato também com os carros, tudo, É. tipo tu, assim, é tudo no detalhe, né? Eu vi ela no festival em Interlagos, agora ele deu um upgrade violento nela de Sim. acabamento e coisa assim. Sim, sim. Ele fez toda a RS2, né? Botou É, tudo, todos sim. os mínimos detalhes, É. assim. Ele é cri-cri, ele sabe tudo. Não, tem o ponteiro do velocímetro, é diferente, ele foi lá e botou também. O carro é muito top. Bom, eles fizeram o mapa lá então. Fizeram o mapa, mandaram, vamos gravar agora. E é um mapa que vocês já estão muito acostumados a fazer, né? Esse É, estágio padrãozinho, né? Estágio 1, Aham. bem básico, né? Então a gente já tem uma base bem pronta, assim. Claro, a gente vai subir aqui, vamos passar, vamos ver a O potência. que ver o tu log. acha que vem? Cara, na gasolina aqui, de repente, uns 120 de roda. 120? É, e pode ser que venha um pouquinho mais, Se mas fosse vamos no apostar. álcool, No álcool aí já vem 130 por aí já. 10 cavalos. É. Então vamos sair daqui e já vou abastecer um álcoolzinho. Tá na hora já. Exato. É, o legal é isso aí, que tipo, troca o combustível, a própria ECU já identifica, já libera um pouquinho Sim, de porque potência. o carro já é... Ah, sim, ela Já já é libera flex. um pouco mais por causa do combustível. Exato. No momento Entendi. que o sensor lê o etanol lá, começa a fazer a correção dele, né? Uhum. E aí já acaba liberando um pouco de potência automático ali, né? Vamos ver minha experiência aí Ou muda bastante. de Muda estágio. bastante. E o... É, legal que tu pegou e andou um pouquinho com ele É. original, né? Aham, Então tu já já deu pra sentiu como é sentir. que é. Muda muito, muito, muito. Claro, tu tá acostumado com umas coisas muito mais fortes. Não, né? mas cara, eu vou dizer... Mas pelo que tu sentiu daqui, é a tudo- diferença, sabe? É, mas eu digo, tudo é uma proporção do que é o negócio, né? Sim. Eu achei bem impressionante, vou te falar assim, já pra original, Sim, ele já se mexe, porque né? o cara não... Tu pensar um carro de 90 cavalos, tu imagina um carro muito ruim, né? Sim, E não é um carro que tem torque, né? exato. E já tem 16 kg de torque. É. Torque de 16 kg já é um torque maior do que um 2.0 Sim, eu acho que aspirado. um SI tem 16 kg de torque. É, Um pouquinho mais, se verdade. bobear, né? 18, acho, É. por aí. É, exato. Só que aqui tem 16, tu viu, ele enfiou o pé, já tem 16 kg de torque na hora. Na hora, né? E é essa sensação que o cara sente ali, né? Quando encosta o pé, já tá E todo além mundo. da potência a mais, ele faz uma mudança, o limitador muda? Aí tira o limitador limitador de de velocidade. Tira ou... Tira não, fora. limitador de É, o velocidade. limite, tipo assim, esse carro acho que limita em 200... Meu, 195 É. já tá morto. Ele tem tipo um limitador de velocidade, né? Ah, Vamos é? supor assim. Aí a gente tira, né? Então o Tu carro... vai a quanto? Aí tira, 400 por hora. Ah, ele vai render até onde o motor empurrar ali, né? Sim, mas dá Vai mais... fechar o painel original ali, vai dar os 220 ali, entendeu? Fecha. Vai. O câmbio é muito longo. Vai, acho que de quarta marcha ele dá uns 210 ali, né? De quarta Ah. já beira as 210. É, o Lucas teve um, ele sabe tudo. Aham. E o limitador de RPM passa... Aí bota pra girar 7.000 daí. 7.000. E antes 7.000, era 6 e... 6.500. E não tem problema pelos válvulas, essas Não, coisas? gira normal, tranquilo ali. Chegou a pedir hard cut ou Com não? certeza. A gente Tá faz o hard cut, cut. que a gente Hard chama. cut. O original ele fecha a borboleta Isso. pra Tá. cortar a rotação, né? Que nem tu Aham. entrou aqui, tu pisou no fundo, ele fica Ah. parado assim, né? Aham. Daí a gente faz pela ignição, daí faz Ah, tá. Entendeu? Dá pra fazer. E na troca de marcha a mesma coisa, se tu girar tudo, em E vez tem dele o- só fizer uma cabeçada, ele fica... E tem um Pops and Bangs aí, não? No estágio 1 a gente não faz por causa do catalisador. Ah, sim. Porque senão derrete a cerâmica ali. Se começar a fazer muito, Aí dá né? problema. Tem perigo de derreter a cerâmica, né? Então a gente não faz. Mas se fosse o estágiozinho 2, já dava pra botar o Pops and Bangs. E o que mais se faz? Nesse carro aqui não faz boost por marcha, por exemplo. Assim. Pega um Sim. GTI, por exemplo, a gente faz primeira e Sim, segunda porque aí tem marcha. potência suficiente pra Exato. sobrar. Então não seria o caso aqui, né? Mas basicamente é isso. Mexe no delay do acelerador, né? Deixa Sim. mais com a resposta mais direta. E o downpipe, por exemplo, faria que diferença agora? Aí daria para apertar um pouquinho mais o mapa ali, né? Maior Usa um pouquinho Mas mais. se só botar o downpipe não faz muito. Não vai dar tanto. Pode ser que renda alguma potência ali, por estar Uhum. com mais pressão de turbo, tudo. Mas tem carro que o downpipe faz muita diferença, né? Ou não? Cara, deixa eu pensar um carro que dá bastante diferença. De cabeça, assim. Eu acho que.
Cara, que nem eu te comentei ali, é tão bom os sistemas originais que é difícil a gente pegar um carro assim que tu bota e dá diferença. A não ser que seja de repente um carro com motor maior, por exemplo, pega uma RS6, né, que já é um V8, tudo, aí bota os downpipe, Sim. tira os catalisadores, faz um escape, tu já sente, dá potência, tudo, né? Mas é um carro que tem um motor muito grande daí, né? Então, que nem eu te expliquei, até o próprio Golf GTI ali, a gente já testou de botar o downpipe sem fazer mapa, sem nada. Se der potência é algo irrisório, assim, sabe? Sim. Não é uma coisa que tu vai andar e vai dizer, nossa, agora mudou o carro, senti diferença. Né? Nem pegava antigamente, por exemplo, pegava um Calibra original, fazia o escape, botava um filtro, tu acelerava na rua, tu já sentia, né? Que o carro Sim. dava uma respirada, né? Sim. É, que aí realmente eram os carros que os caras não tinham... A fábrica não dava o talento em algumas dessas coisas, né? É, eu acho, né? Então... Mas é isso, então aqui basicamente ali, o que vem mais é exatamente isso, tá junto com a reprogramação ali já vai vir muita diferença já. Depois o resto é tudo pelinho, né? Sim. É tudo pelinho, põe um né? LED, o Cold Air, Isso. né? Abre Isso, a aí- gradinha na A frontal. gradinha, aí tem um inletzinho na boca da turbina, o original é de plástico, é pequenininho, aí bota um maior de alumínio. Ah, esse tipo de coisa. Aí é de coisinha, aí faz o escape grandinho. todo, né? Aí tu vai juntar, deu 2 cavalos ali, mais 3 aqui, aí tu junta tudo isso, no final dá lá 10 cavalos a mais. Quanto fica de ponto agora, assim, com essa Agora pressão? nesse mapa Flex vai usar, se não me engano, 8 graus mais ou menos de ignição ali. Ó, gravou? Funcionou? Gravamos. Se fosse um etanol 100% andava com 12, daí tipo assim, entendeu? Aham. Tirar o carregador de bateria. Tá, vamos ver aí, ó. Esquentar um pouquinho. Ele dá mais potência frio, assim, ou tanto faz? Tanto faz. Ele Tanto meio faz. que mantém a Eu vou te potência. dizer que o up, até se tu passar ele várias vezes, ele até dá uma ganhada assim, aí depois ele começa a perder. Porque ele também tem water cooler ali, né? Uhum. Então ele já sai com a Ah, a temperatura do IAT ali, que é da temperatura do ar, já sai alta já, né? Porque já tá ele com é a um água. water cooler? É um water cooler dentro da admissão. Não sabia. Tem a admissãozinha dele e é o water cooler enfiado dentro, assim. Ah, não sabia. Então não tem intercooler, né? Sai direto da turbina assim pra borboleta ali. Depois a gente olha na frente ali. Não sabia. Então, quem pega, por exemplo, pega um GTI ali, que aí é com intercooler, aí as primeiras passadas o carro, se for o intercooler original, né? Tu dá uma passada, vem boa, na segunda já esquenta o ar Aham. ali já meio E que os- segura E dele. os GTI, algum tem water cooler também? Ou... Não, tudo Só só, nesse intercooler, aqui? só no o 1.4 também, Up e a linha 1.4. E as BMW tem também, né? BMW também, tem bastante, né? BMW usa bastante, né? Sempre usou. Controle de tração a gente mexe aqui também. A gente que faz? deixa mais solto um pouquinho. O original tu enfia o pé, se ele piscar ali o carro dá uma capada, assim, Ah, ele entendi. murcha na hora. Daí a gente deixa mais soltinho, ele pisca a luz, mas tu sente que o carro ele dá uma empurradinha, ele continua indo. Né? Mandar pro Luiz, que tá fazendo work, ele vai dizer, tá louco, larga isso aí de novo, cara, pelo amor de Deus. Ó, 130. Jamais. Abençoado. 25 25 de torque, bastante. E é 25 em 2.500 RPM, né? Caramba. Faz mais uma. Vamos ver, vamos repetir, mas melhor do que eu esperava, porque falou 120, né? Ah, eu sou conservador pra não dar É. muita esperança, entendeu? Sim. Aqui dá pra ver o boost aqui, ó. Sim, 1,2 bar, né? 1,3, 1.4. 1,4, Ah, essa é 1,38. É, 131, ó. Bom. Aí é um pouquinho. Ó, o estágio 1 mais forte já saiu daqui. Estágio mais forte do Brasil. Tá trendo aqui. Ó, que tri, hein? Mostra o hard cut pra ele aí. Em Vê se tá fazendo em movimento, neutro. Aperta a embreagem e vê se faz aí. não, o hard cut é parado. Parado 4.000, Parado, né? isso. Aham. Ou em 6. Agora eles estão botando o hard cut abaixo de 6,5, porque se você girasse até 7, Sim.
ele caía muito o pico de torque. Aham, Então ele cheira um pouquinho, gira até 6 com hard cut e fica bom. fechou. Não, é divertidinho, tá Top, bom? hein? Bah, tu vai ver Vai. agora com essa potência aí, é tripa andar. É, mas esse é o dan. Aí ele faz o corte, em vez de fechar a borboleta, Não fazia, ele né? faz... Ele fechava. Exatamente, em vez de fechar a borboleta. Esse é. É isso. Já dá pra assustar todo mundo Já, agora. agora tu já pode entrar assustando, acelerando, viu? Mas não tinha. Se o Anderson entrou ali, deu no fundo, mal escutou, né, o barulho. Ele Sobe o log limita, lá pra né? nós olhar. Ah, que legal. Deixa Vamos olhar o Henrique log pra cá aí. daí. Dá 1,4 kg, dá pra ver, 88 Isso. de sonda. Porque o original ele dá 0,8 vara, que passou pra 1,4 kg e vai caindo, né? Isso aí. E a sonda original tava dando 78, 80, agora Lá tá na com alta, 88, na Isso pinha, aí. assim. Tá, agora é o seguinte, agora nós vamos fazer a parte, pra mim, mais importante aqui, ó. Porque não adianta só deixar o carro certo aqui no dinamômetro, tem que acompanhar, né? Isso aqui eu vou ter que devolver pro cliente, tá? Eu devolvo. É que ele não subiu o log, vamos fazer mais uma puxada só pra gravar o log aqui. Deixa eu botar a Nano, então, vamos... Espera aí. Com a Nano, Tá. fechou? É que com a Nano a gente não consegue fazer o log ao mesmo tempo. Ah, tá, porque é Porque o... usa É, o porque ABD. é o ABD. Tá. Deixa eu só dar uma puxada pra nós ver como é que vai, só pra ver o log aqui. Agora capou alguma coisa. Porque é inteligente o negócio. Agora voltou, ó. Deixa eu olhar aqui, peraí. Fechou. Atrasou bastante ponto ali, ó. Vai mais uma aí, Luquinhas. Claro. Nem precisa. Porque... Era pra gente ver o log mesmo. Não Não precisa? Não precisa, não Então precisa. tá, então deixa, não precisa. Catrinho. Aqui vai dar pra ver pressão aqui. É uma coisa legal que dá pra ver. Quando tá com a ferramenta aqui, desliga a OBD, né? E aí, mas consegue ver tudo aqui, consegue ver no log aqui o que que deu, o que que não deu. Exatamente. E essa é uma das coisas da original, às vezes ela pega e se protege, mas nem sempre ela está se protegendo, não digo com razão, mas assim, tem alguma... Não sabe exatamente quando é que ela vai Exatamente, o fazer porquê que alguma coisa. aconteceu, exato. Ela faz no automático ali, né? Mas ó, a pressão de turbo aqui, ó. Aí, ó, 1,4 kg ali. 1,4 kg. Aí chegou a dar um pouquinho mais aqui, bem lá nos 4,600 lá. 1,4 kg também. 45 ali e fechou lá em 1,2. Ah, até que mantém bastante, né? É, fica meio flat, né? Ah, tô curioso para andar agora. Tá legal. Fica bem responsivo. Ah, muito bom. É, Bom até trabalho. no pedal tu sente já que É. tem, Sim, por causa tem do bastante. delay, né? Como a gente retira, tem uma melhora do delay do acelerador na reprogramação, é nítido. Tu Sim. toca, você sente que tá bem mais pertinho. Deixa eu tirar daqui. Show. E agora vamos fazer a instalação da Nano Pro, ó. Essa aqui, ó, para quem não conhece, esse produto aqui na verdade é um leitor de sonda banda larga. Só que a gente desenvolveu justamente ele para poder, segura aqui, Aqui. para poder ler a OBD dos carros agora. Então, pode botar aqui, ó, botar em cima do volante, ó, tirar o plásticozinho e com ela ler a OBD do motor e dá para saber todas as informações. Na verdade, dá para saber o ponto de ignição, a pressão de turbo, temperatura do motor, porque o que ela não mostra aqui? Temperatura. Aqui não mostra a temperatura de motor, né? É, Só do então tu líquido de consegue arrefecimento. enxergar Isso. O up não mostra. Temperatura de motor, consegue enxergar pressão de turbo, ponto de ignição, sonda, né, obviamente. Tem até correção curta também, que é legal. É uma coisa que é legal. É. Porque nos carros que tem mapa, às vezes a galera Sim, para saber se tá corrigindo faz o mapa, certo. tu acelera lá, tá 20% positivo lá. coisa O carro estranha. tá funcionando, mas não E aqui tá tem uma certo. dica de instalação, ó. Todos os Volkswagen e os BMW, tá? Esse aqui é o positivo pós-chave, ó. Mas ele dá para puxar aqui do pino 1, ó. Então, dá para abrir esse conector aqui, tem uma ferramentinha aí. Tem. Dá para abrir esse conector e botar no pino 1 aqui, que ele vai Direto pegar o no pós-chave da... Deixa eu ver aqui, uma chavezinha de fenda, acho que abre já ele. Né? É, dá pra, só talvez tem que pegar um ferrinho de solda. Pra soldar o fiozinho É, ali. só que tem? Tem. Bom, vamos levar lá. Vamos ver ali. E deixa eu ver onde é que vai colocar aqui, ó. Definir a posição. Eu gosto de colocar aqui assim, ó. Dá pra botar aqui também, ó.
também fica legal, ó. Tem alguns também que tem um pessoal que faz um suporte para botar dentro do saída do ar aqui. Tem alguns que dá para botar um suporte que troca essa saída do ar aqui, ó. Dá para colocar aqui assim também. Ou aqui no meio do volante também fica legal, ó. Vou dizer que no meio do volante aqui fica bonito. Dá para passar o chicote por dentro aqui, ó. Fica legal. Show. Aí, ó. Agora aqui, ó. Esse é o conector do ABD, ó. Então o que a gente faz aqui, ó? Pega esse fio vermelho aqui e bota no pino 1 do conector que está identificado aqui, esse de baixo, né? Uhum, é o bem de lá. Aqui, ó, pino 1 do conector, ó. Então basicamente soldar aqui, ó. Solda isso aqui, ó. Até quem descobriu, eu não digo quem me falou, isso aqui foi o Punch. O Punch que instala direto lá também. E aí facilita, porque a gente não manda assim de padrão, porque tem vários carros que isso aqui é um positivo Que não direto, é, né? que é uma linha 30, né? Sim. E aí fica sempre ligado, então... Sim, fica consumindo direto. É. Não, pro Volkswagen ele vai ser uma mão na roda, porque só chegando no OBD... E BMW também. Muito bom. É. Ó, Aqui, ó. mas basicamente pluga aqui, ó. Vamos ligar a chave, ó. Aí, ó. Ligar a chave, ó. Primeira configuração que ela faz é o idioma, vou botar português. Aqui, ó, OBD2. Nenhuma sonda, porque ela vem com a sonda já do original. Beleza, ó. Agora eu vou vir aqui e vou configurar, ó, o painel de instrumentos. Eu, por exemplo, vou botar aqui, ó. Vou botar a pressão de turbo aqui, leitor de dados, ó. Vou botar map aqui grande. Eu quero ver a pressão, mas eu vou botar um relógio, um gauge assim, ó. Vou botar assim, ó. Aqui eu vou botar para me alertar se passar de 1,4 kg, só para eu saber, né? Ó, 1,3 kg. Se passar de 1,3 kg ele vai ficar vermelho. Ele vai alertar. Botar branco, salvar. Agora eu vou botar aqui assim uma exibição de dados. Vou botar aqui ó, a temperatura do motor que não mostra. E também vou mostrar para, ó, quando tiver motor frio, acima de 50 graus, abaixo de 50 graus aqui, ó, só para saber que o motor está frio. E quando tiver também acima de 100 graus também para ele avisar. Quanto é que trabalha esses carros aqui? Dependendo, às vezes chega a 110. Lá tem uns 120 aí, de alerta. 120? 115, Então, 120. 120. 115. 115, então tá. E aqui eu vou botar de vermelho. E por último aqui embaixo vou botar a temperatura do motor, MAP, temperatura do ar, pressão de combustível, TPS, ponto de ignição, carga do motor, velocidade, correção curta, correção... Tu acha que a correção... aqui tem um percentual de etanol, vai mostrar? Nessa aqui mostra? Pode ser que mostre, Anderson. Porque no scanner a gente consegue ver a porcentagem de etanol ali. Provavelmente vai mostrar certinho. Vamos ver, verde. Ó, tá mostrando, ó. Top. Então ele... Ó. Aí, ó, certinho. Então tá mostrando aqui a temperatura do motor, percentual de etanol e a sonda aqui, ó. A sonda não, pressão de turbo. Depois eu posso fazer outras telas ali para botar, por exemplo, a temperatura do motor, pressão de combustível, Ignição. TPS, a ignição é legal ver. Sim. Pronto. Show. Topzera o negócio. Show de bola. Agora eu quero dar uma volta no negócio. Aí ficou massa. Só que agora eu tô com dois coração, eu tenho que dirigir o Calibre ou dirigir ele. Vamos Não, fazer mas assim, ó, vamos dá sair pra uma dar uma voltinha. volta nós dois. Exato. Vamos sair pra dar uma volta Depois nós dois. pega o Calibre E tu no banco de trás aí, no porta-mala não, no banco de trás. Isso aí. Porta-mala, coitada. No porta-mala. Ô, tu viu aqui, ó, só pra te mostrar o que deu ali de diferença, Ah, é? ó. Do antes e do depois ali. Ah, olha só. Caramba. Tipo, meu. chegou a dar aqui 40 cavalos de roda ali, ó. Tipo, bota nessa aqui- rotação. olha Já de só, baixa, já, né? Aqui já deu, por exemplo assim, olha só, aqui tinha 16 quilos, foi pra 24, cara. É 50% de torque a mais. Sim. Cara, que absurdo. Exatamente. E aqui... E potência, né? E aqui 50 de para 80. 50 para 80. Meu, é absurdo. É bastante coisa, né? É Tu vê- 60% a mais de potência. Ele tem 80, que era quase o que tinha de roda lá em cima, né? Que era os 90, né? E aqui, ó, 40 cavalos, ó, mais... Ah, 90 para 130. Caramba, de 90 para 130. E manteve, e no final aqui ganhou mais ainda, ó. De 74 para 112, por exemplo, ó. Caramba, meu.
quase, tipo, assim, quase mais, tipo 50% a mais de 50%, potência. exatamente. Não, o ganho é extraordinário. E tu vê, se for levar em Não. consideração, é filtro e mapa. Fez Pronto. nada. Fez nada, exatamente. Bem rápido, se chegasse aqui, vamos supor, de manhã, a gente em Sim. 2 horas... a Sim, gente se não faz tem o aí. cliente enchendo o saco, é fácil. Né? O cara azulando, entendeu? Em churrasco ainda. A Churrasco, gente que tudo, demorou. viu? Ah, a gente demorou É. mais pra comer do que pra fazer o mapa. É, Tá bom. Só. Cara, que legal. Antes da gente começar comendo, o mapa já Animal, tava na quero mão. ver. Isso aí. Animal. Show de bola. Vamos dar uma Top. volta agora, parabéns. Isso aí. né? Vamos dar uma voltinha pra ver qual é que é. Até o barulho já mudou, não. Aqueles caras. Sabe quando o cara fica na cabeça assim? Tem gente que chama, cara, troquei o filtro, meu carro tá andando muito. É. Nossa, tem que ver se transformou. É. Nossa, é bem sensível, né? É quase uma premonição. É. Agora vamos dar uma voltinha aí, ó. O negócio é. A experiência é bem bacaninha, o carrinho é 10. Ele vai ficar ligado ali que a gente tirou o fusível. Pelo menos dá pro cara dar umas... Caramba, olha só. Ali é o ônibus. Ou aqui também é ônibus. Não, aqui não é ônibus, aqui é sem ônibus. Olha, o negócio patina pneu, né? Já dá pra dar um Já susto. tem que fazer né? uma suspensão agora. Fazer suspensão. Como é que é? Eu tava falando antes que nem um cara aquele no Interlagos, né? Acho que eu tenho que segurar o pé agora, né? Bah, pior, né? Pior. O cara dirigindo apertou, bah, eu acho que eu vou ter que segurar o pé um pouco, o que que tu acha? E o cara dirigindo, eu acho que era até o TK que Era tá o dirigindo. TK, né? TK. Aham. É que pegou fora de contexto, né? Porque eu acho que o cara quis Sim. dizer porque não ia frear direito. Eu acho, é que o pessoal já junta pra dar aquela zoada, né? Não, tá louco. A piada fica, né? Sim. Não perde a oportunidade, né? O controle de tração do Up tá aqui, ó. Ele até marca ali, liga de arrefecimento, ele marca ali no... Mas sim. não tem o aviso, né? Sim. Tem o verde aí, Anderson. Melhor A gente pega a direita, que eu acho. Ó, cheio de trânsito aí. Ó. Cara, ô, que loucura, né, meu? Como é que pode? É um legalzinho, tu vem Um com motorzinho daquele tamanho, cara. pequenininho. Peguei no colo o motor, cara. ele... Sim, exato, né? Exatamente. Não, e a turbina, já viu a turbina dele fora? Não vi. Não, Tem uma é- ali? Cara, o rotor, eu não devo ter original O mesmo. filtro de ar, aquele daria na turbina quase. Não, Aquele de pra- chaveiro. quase. Sério, tipo uma moeda de R$1 assim no rotor ali, ela entra quase justa ali. Ó, um SI ali, ó. Ó, louco. Puta merda, isso aí é assina, Ó. né? Ó, o cara tá motivado ainda. Não, só a gente não faça as coisas assim, não. Não. Não dá pra se emocionar aí. Ó. Dá uma pisadinha de segundo aí. Vê se mexe. Cara, olha, impressionante, meu. Impressionante. Tem ar-condicionado? Tem. Tem. Vamos fazer uma piada com o cara ali, não? Abre o vidro ali. Vamos ver. Não é assim. Tá Olha. ligado? Acho que não é, ó. Vamos ver. Não é. Não é, né? O cara... Pô, Não era, Anderson. Acho que era um LXS deu, né? Mas o cara era motivado, digamos Aham. assim. Mas ele não sabe a piada do Up, Não, né? eu acho que ele não entendeu, não pegou. Ele não entendeu a piada Não. do Up. Não pegou. Não, com aerofólio, escapizão ainda atrás, tudo. É. O legal é o seguinte, tipo... Olha só aqui, ó. Quente, 1,3 kg, assim. Sim. Tu pega uma estradinha, tu vem com ele assim de quinta, assim, tu vai ultrapassar, só encosta o pé assim, o carrinho ele Sim, é vai longo pra embora. caramba. Tô de quarta aqui, ó. Exato, Olha só. exatamente. E fora que fica econômico pra caramba. Sim. Pega a estrada aí e faz 20 e poucos por litro. Cara, é impressionante mesmo. Acho que a gente pode dar pau naquele lá, não é? Dá uma Z4 lá. O cara começa. Cara- Acho que o cara baixa o up assim no cara, Não, né? tu viu? Tu tá chamando, ó. Passou um Honda ali que era quase um SI, agora tem uma Z4 ali na frente, cara. É uma M40, eu acho, ó. B58. Não vamos se emocionar. Vamos ficar dentro da lei.
Olha, ainda passamos de Dinamômetro, nem mexeu o ponteiro do combustível aqui, Nada, né? não consumiu nada. Consumiu 500 ml de combustível. Eu tô com a M5 V10, né, de dia a dia agora. Sim. Cara, teve uma semana que eu abasteci 3 tanques. Meu Deus do Isso céu. que eu não andei muito, assim, Tá tipo, eu só fui pra um lado, pro outro, uns negócios e... Meu Deus, cada 2 dias no posto, né? Tu tá louco. Faz 3 por litro aquilo. Sério? 3,5. Andando de boa. Andando de normal, boa naquelas, assim. né? Tipo, de boa não tem, né? Ó, olha aqui, ó, o reloginho dá 1,3 kg aqui, ó, Aham. e fica, ó. Certinho. Que legal. É divertido pra caramba. Aí a sonda é... Aqui nessa rotação é 1 de sonda ainda. Aham. Ele mantém ali, se não me engano, até uns 4 mil mais ou menos, depois ela vai descendo daí. O cara pega, tipo, por ser injeção direta, os carros trabalham bem mais Sim, bem pobrinho. pobre, né? É, mas de pé no fundo, no final até vai a No mesma final coisa. até vai a mesma coisa, lá em cima em alto o RPM todo. Mas tu vê, o original ele tava 78, 80 Aham. de sonda, agora tá 88 na Exato. pinha, assim. Ah, eles dão mais conservador, eu acho, Sim. Não, na verdade é mais agressivo. o original, né? Tipo Ah, assim. o conservador é, original, é. Exato, pra evitar qualquer tipo de. Qualquer um pode acelerar o carro de qualquer jeito. Ah, parece que tem um encontro de BMW hoje. Ó o cara, Então pode ser. caramba. Tem um encontro de BMW hoje à tarde. É? Me falaram em algum lugar. Ah, deve ser a galera do clube da BMW, né? Vou ligar de up lá. Aham. Cara, o torque disso aqui é... Sim, antigamente o cara pra ter um carro com torque tinha que ter um carro 2.0. Não, um motorzão, Santana 2.0. Sim, Pro cara encostar o pé e sentir que tinha um. é. É bem bacana. E é uma coisa simples, né? Tipo, Sim. botou o Não. filtrinho, gravou o mapa, pronto, já era. Transformou o Tu vê carrinho. aqui foi filtro, mapa e... E a Nano. E a Nano, sim. É isso aí, E simples. tinha um upgradezinho. Pronto. É tipo ali 130 de roda é o que passa um 1.4 original. Sim, mas 25 kg de torque. 20 né? cilindros, exatamente. É bastante É, torque, é né? bastante Porra, torque. tá louco? É torque pra caramba. E o legal é isso, é o torque embaixo ali que faz ele ficar ligeirinho daí. Aí, Olha só. de segunda já quer tá numa patinadinha nos pneus. Cara, mas muito tri mesmo. Aí tu pega, vem a galera, a gente faz estágio 3 ali, ele fica com a pegada legal de baixa e tudo, só que lá Sim, em alta aí- rende mais ainda, né? Que a gente comentei, o cara faz ali com 160, 170 de roda ali. É coisa pro motorzinho. Aí. É tri. Show. Tá aprovado, Tá, aprovado. 100%. Agora é o seguinte, segurei aqui, eu vi Não, nascer, tem que tirar ó. foto, tem que Né? tirar uma foto aqui, ó. Segurei, eu vi nascer aqui, ó. que Pequenininho tirar uma aí. Foto grandão. no vídeo. E sabe bastante, hein, o Sabe, guri tu viu? É esperto aí. Ah, Ó. Mas, cara, é legal. Baita de sábado aí. show de Obrigado bola. por tudo. É isso aí, eu que agradeço. Serviço Muito aí top. no Caliba, top. Obrigadão. Ainda tivemos essa do Up ainda pra fazer. Depois O eu Up e o trago Caliba, Stage fizemos 3. Sai de tudo. Obrigado. Que legal. Obrigada, Anderson. Bom, seu Jorge. Valeu, te ver, mano. Espero que tenha gostado aí. Pra mim foi uma experiência bacana aí, ó. Gostei do brinquedo. Agora Que eu bom. tenho que pensar no estágio 2, 3 e 4 Isso depois. aí. Mas aí uma coisa de cada vez. É isso aí. Show de bola, gurizada. Valeu. É isso aí. Obrigado. Show.